Bom dia, crianças! Hoje nós iremos dar início a mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos estudar sobre a formação da população brasileira, uma mistura de povos. A formação da população brasileira, uma mistura de povos. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação, ou seja, da mistura entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Cada povo vivia de acordo com a sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e seus costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados, lutando por suas terras, e muitos outros morreram em consequências de doenças trazidas pelos colonizadores. A chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais que viviam por traficantes de escravos. Viviam nos porões de navios, em péssimas condições, até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadorias aos senhores de terra. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo de café e em serviços domésticos. A vida dos imigrantes. Antes de conhecer um pouco sobre a chegada de imigrantes ao Brasil, vamos entender o significado de migrar. Migrar significa sair de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para o outro ou de um país para o outro. A diferença entre emigrantes e imigrantes. O lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, sua terra natal. Quando a pessoa sai de seu lugar, ela é chamada de emigrante. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é o de sua origem, ela é chamada de imigrante. Os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles, vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, em maior número estão italianos, espanhóis, alemães e japoneses. A vinda desses imigrantes foi intensa no final do século XIX e início do século XX. Nesse período, também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos de imigrantes. Foto da hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo em 1938. Ela foi construída para abrigar os imigrantes recém-chegados à cidade em seus primeiros dias. Nela, os imigrantes faziam suas refeições, dormiam, tinham assistência médica e auxílio para conseguir emprego. Em 1978, a hospedaria recebeu o último grupo de imigrantes e, em 1998, foi transformada no Museu de Imigração, que mostra um pouco da história da imigração no Brasil. Bom, crianças, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a formação da população brasileira. Façam suas atividades e bons estudos!